Olá, estamos de volta para dar continuidade ao nosso curso na linguagem C Sharp do iniciante ao profissional. Quero dar continuidade na aula falando sobre método com parâmetros e com referência. Já vou explicar isso para vocês. Bom, eu apaguei tudo aqui, tá, do meu botão, do meu btn, apaguei tudo aqui. Eu vou criar uma nova classe, a classe anterior eu já não vou mais usá-la, para a gente pegar mais o hábito de ficar criando classe também, né? Então você clica com o botão direito, vai em adicionar e cá embaixo tem classe, ou Shift Alt C, dá no mesmo, beleza? Bom, vamos dar um nome para essa classe. Eu vou chamar essa classe de referência, tá? Porque a gente vai trabalhar com método referências. Vou deixar assim. Vamos trabalhar com métodos e nesse método nós vamos passar alguns parâmetros e vamos usar esse parâmetro desse método aqui nesse form por referência. Por quê? Eu vou usar um método do tipo void e nós já sabemos que tipo void não tem retorno, é diferente do int, do string que dá um retorno, né? Mas como criar essa estrutura? E por que também está insistindo muito em métodos e classes? Porque a gente vai usar muito isso durante a nossa programação, beleza? Então vamos lá. Já sabemos como criar um método. Primeiro eu coloco o acesso do modificador, que nesse caso vai ser público, porque eu quero acessar fora dessa classe, tá? E aproveito para estar repetindo isso. Void, porque não tem retorno, tá? Eu não vou retornar nenhum valor. E vou dar um nome para essa classe, que eu vou chamar de acrescentar, fazer assim, tá? O nome dessa classe. E nessa classe, já eu estou criando a estrutura dela aqui, ela não deu erro aqui, sem botar retorno, porque é void, vocês lembram disso? Aqui eu vou passar um parâmetro. Eu vou passar um parâmetro do tipo inteiro. Eu não vou dar ainda por referência, eu vou fazer do método normal e vou mostrar que a minha operação que eu desejo fazer, ela acaba não dando certo porque eu não passei como referência, sim como um método normal, e assim dizer, né? Vou chamar de V1 esse parâmetro, tá? Ok, até aí tudo bem. Só que o que é que eu quero fazer aqui? Eu quero passar V1 lá para o meu form, ele sendo incrementado. Não incrementado em 1, que seria dessa forma. Já vou incrementar ele com um valor bastante alto para a gente ter uma diferença. Por exemplo, vou incrementar em 10 em 10. Então o que é que eu faço? Eu coloco igual, perdão, mais, né? Mais 5, ou seja, mais igual a 10, tá? Fazer assim. Então o valor que eu vou apresentar aqui nesse componente aqui, se eu passar 50, vai ser mais 10. Mas esse 10 está vindo como referência daqui, ó, que ele vai executar esse método aqui. Então, quando eu executar V1, o valor que eu botar V1, vocês viram na aula anterior, né, vai ser acrescentado em 10. Beleza? Então, ok. O que é que eu faço aqui agora? Eu vou instanciar minha classe, que agora chama-se referência, e nós já vimos como instanciar uma classe, eu vou chamar ela de R, por conveniência, tá? New, né? Então tá aqui e beleza, já criei, já instanciei a minha classe. Agora eu já posso usar R, tá? Se eu botar R ponto, eu vou ter o método que eu escrevi acrescentar. Ah, ótimo, né? Ótimo. O nome a digitação tá maravilhosa. Erro ainda porque eu preciso de um parâmetro, né? Eu vou botar acrescentar aqui, tá? Beleza, então. Vamos fazer assim, acrescentar, para ficar melhor de estudar. Então esse método aqui se chama acrescentar. Só que eu preciso passar um parâmetro, ou seja, o valor de V, né? Que lá eu coloquei V1. Então, obrigatoriamente, lembra, eu tenho que passar um valor, beleza? Até aí tudo bem? Então aqui eu posso exibir no meu txt referência, já não vou estar mostrando onde está esse componente, que vocês já devem estar sabendo onde está esse componente, como usar. Só que é o seguinte, eu vou querer, antes, vou criar aqui uma variável do tipo int, e também vou chamar de V1. Por quê? Porque o V1, eu vou querer acrescentar, eu vou começar ele com 50, tá? Eu vou querer começar ele com valor, e aqui nós já vimos também que se eu quiser que o usuário digite um valor para acrescentar, eu posso fazer isso também, vocês já viram nas aulas anteriores. Quem não viu, volta lá na playlist, assiste lá do zero, que tem muita coisa boa ensinando nesse playlist aqui. Bom, eu vou querer digitar um valor, ou seja, já adicionei um valor 50 e vou querer passar esse valor para o meu componente text já acrescentado em 10 em 10, já que aqui eu disse, quando eu chamar esse método, ele vai executar o que está aqui dentro, beleza? Só que tem um detalhe, como ele é void, ele não retorna esse valor, mas eu preciso
que ele faça essa operação, tá? Então o que é que eu vou fazer aqui? Se eu fizer dessa forma, ao exibir aqui o valor, por exemplo, R, né? No caso, eu colocaria txt valor, que é o V, né? O V1, só que eu tenho que converter esse V1 em toString, já sabem disso, né? Então, o que é que aconteceria aqui agora, né? Ele devia simplesmente me passar, por exemplo, o valor aqui acrescentado, nesse caso 10 em 10. Eu botei 10 aqui só para dar um exemplo, mas eu tenho que botar V, né? V1. Então eu tenho que fazer isso. Então eu puxei, observe, eu instanciei lá, puxei R e já disse que R vai ser igual a 50, só que ele vai ter que ser acrescentado quanto? Mais 10. Isso não vai funcionar porque ele é tipo void. Mas para eu forçar isso funcionar, eu tenho que fazer um detalhezinho que eu vou mostrar daqui a pouco. Eu só vou executar aqui para a gente ver que isso não vai funcionar. Ou seja, V1 ele é 50 mais 10. Teria que me exibir aqui 60. Isso não vai acontecer, tá? Mas eu vou mostrar como é que a gente faz isso. E por sinal, no meu sistema eu faço um método lá que eu uso o valor de moeda, por exemplo, por referência, isso usando no sistema. Quando eu dar um OK, ele mostra 50. Por que ele mostra 50? E cá eu vou fechar isso aqui. Porque ele está pegando essa variável V1 aqui. Então eu disse que V1 é igual a 50. Por mais que eu tenha referenciado R e disse que R é chamado método V1, ele não enxerga esse V1 aqui como esse V1 desse método aqui. Por quê? Para fazer isso, eu tenho que referenciar ele, por isso que essa aula se chama referência, tá? Nós aproveitamos, estamos trabalhando com classe e com método e com referência, tá? E com parâmetro. Eu tenho que chegar aqui e colocar antes uma palavra chamada ref. Quando eu faço isso aqui, essa palavra-chave, ele já entende que eu quero referenciar V1, que é do tipo inteiro. E V1 e vai executar agora, ó, V1 vai ser acrescentado a 10. Então ele vai pegar a referência que eu passei aqui e vai jogar agora para o meu componente, uma vez que, agora claro, ele vai dar erro que esse V1 já não é esse V1 aqui, né? Então o que acontece agora? Mesma forma, eu instancio ele, tá? Aí eu pego o R e pego aqui agora. Eu passo não V mais, que V aqui não existe. É a referência dele agora, ok? Ou seja, esse V1 agora, ele agora já é o V1 da referência, ou seja, do meu método acrescentar, ou seja, acrescentar 10 em 10. Então agora ele já deve funcionar, porque ele vai pegar V1, que é a do método, a referência, ou seja, está lá para acrescentar 10, vai começar com 50, óbvio que eu já determinei aqui 50, e ele vai executar aquele método lá, acrescentando, porque lá o meu comando, minhas instruções é isso, eu fiz essa instrução, eu podia fazer qualquer instrução aqui, e ele vai acrescentar 10, ok? Então vamos ver isso na prática aqui? Vamos lá, vou dar um player. Então ele começa com 50, vai fazer o meu método aqui, que é o meu método tem? Acrescente 10 e ok, 60, ok? Então vocês observaram que eu posso passar, por mais que esse método aqui ele não é void, ele é void, ou seja, não retorna nada, mas eu posso pegar o valor por referência. Então dessa forma aqui eu consigo buscar esse valor, beleza? Espero que tenha entendido. Volta essa aula, pratica, tá? Pede para digitar um valor, vai lá, verifica, bota acrescentar, incrementar, faz com o switch, com si. É bom, interessante ficar fazendo esse tipo de teste com o que você já aprendeu, beleza? Se preocupa não, mais tarde a gente vai fazer algum sistemazinho aqui para a gente melhor entender, ok? Bons estudos!